Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, hoje, dia 26 de junho, é celebrado o Dia Nacional do Diabetes. A data foi criada com o objetivo de promover a conscientização sobre os riscos da doença, suas complicações, prevenção e controle. A diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou pela má absorção da insulina, que é um hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o funcionamento do organismo. A insulina tem a função de quebrar as moléculas de açúcar, transformando-a em energia para a manutenção das células do corpo. E quando a insulina não é produzida adequadamente ou não consegue realizar as suas funções, o nível de açúcar aumenta e pode provocar complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e também nos nervos. E em casos mais graves, pode até mesmo levar à morte. Bom, e para entender melhor sobre o assunto, como evitar e as principais causas, nós vamos conversar com uma endocrinologista, a doutora Vanessa Dantas. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Oi, boa tarde. Bom, doutora, primeiro eu peço que você explique como surge a diabetes e quais as principais causas da doença. A diabetes ela é uma doença silenciosa, né? E quando ela está descompensada, o paciente começa a ter muita sede, muita fome, urina bastante, principalmente à noite, e perde o peso sem estar fazendo dieta. Tem vários tipos de diabetes, né? O diabetes mais comum é o tipo 2, que ele é decorrente do abuso de açúcar, obesidade, fatores genéticos, sobrepeso. Então, todos esses pacientes têm um risco maior de ter essa doença. E tem os outros tipos, né? Que aí são mais relacionados a drogas, a genética, e todos eles têm que ser tratados e acompanhados periodicamente com o endocrinologista. Perfeito. E a diabetes ela é uma doença que existe cura ou apenas o tratamento, doutora? Tem alguns tipos de diabetes que têm cura, sim, e alguns outros tipos não. Eles devem ser tratados e acompanhados para sempre, como, por exemplo, o tipo 1, que o paciente deixa de produzir insulina. Então, a única possibilidade de cura é o transplante, senão tem que usar medicação para o resto da vida. Tá certo. E no começo, doutora, eu falei que a diabetes pode até mesmo causar a morte em situações mais graves. E você falou de vários tipos da doença. A que nível precisa chegar para ser realmente considerado um risco de morte do paciente? É possível evitar que chegue nesse nível? É possível. Bom, a diabetes pode causar morte pelas complicações, como você mesmo já falou, né? No rim, coração, derrame na cabeça, infarto, ou quando ela está muito descompensada, que ela deixa o sangue mais grosso, né? Um quadro que chama de cetoacidose ou estado hiperglicêmico, que o sangue muda o pH e aí isso é incompatível com a vida. Então, o paciente pode evoluir a óbito se ele não for controlado com insulina em regime de terapia intensiva. E, doutora, quais são os tipos de diabetes? Tendo em vista que a gente tem o tipo 1, tipo 2 e gestacional. Existem outros tipos e o que difere cada uma de cada uma? Existem mais tipos, além do tipo 1, tipo 2 e o gestacional. Os outros, eles têm algumas outras associações. Por exemplo, secundário à medicação, paciente que usa muito corticoide, alguns defeitos genéticos específicos, alguns genéticos que são transmitidos entre famílias, e esses 3 tipos. Mas todos eles têm que ser diagnosticados da forma mais correta para ser tratado da melhor forma possível. Perfeito, doutor. Em relação ao tratamento, qual a diferença entre a insulina e os medicamentos orais?
Os medicamentos orais, eles ajudam que a insulina produzida pelo paciente funcione da melhor forma, né? Então, diminui a resistência, estimula a síntese da insulina, ajuda a atuação em alguns tecidos específicos, ajuda na excreção da glicose. Já a insulina, ela é o hormônio que o paciente não está produzindo o suficiente e a gente repõe com a aplicação da insulina, que é humana, né? Análoga humana que a gente usa. Perfeito, doutora. E a gente sabe que quem tem diabetes, quem sofre com a diabetes, não pode comer qualquer coisa. Então, qual é a alimentação ideal para quem tem diabetes? Para todos aqueles pacientes com diabetes, a gente orienta a redução de todos os alimentos com alto índice de açúcar. Então, por exemplo, evitar o uso de açúcar, o refinado, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, usar os adoçantes, que hoje em dia a gente tem uma variedade bem importante, os doces, evitar os doces, né? E quando for consumir os doces diet, né? Hoje em dia a gente tem a rotulação perfeita, escrito que é um doce diet, e evitar a grande quantidade de carboidratos. Então, ele tem que ter uma dieta balanceada e pobre em carboidratos, né? O pãozinho, o arroz, o macarrão, a farinha, tudo isso tem que ser muito bem dosado para evitar o descontrole da doença mesmo. E ao lado de uma boa dieta, as atividades físicas também ajudam a controlar a diabetes, doutora? Com certeza, a dieta e o exercício físico, um sono regular, um bom estilo de vida, sem evitar etilismo, né, ou a bebida alcoólica e o tabagismo, faz parte do tratamento de todos os tipos de diabetes e tem uma importância no tratamento para um bom resultado do paciente. Perfeito. E como um paciente que tem diabetes deve controlar a glicemia no dia a dia? E a gente costuma orientar os pacientes que a gente pode fazer o controle pelo sangue, né? Então, é igual essa imagem que mostrou agora, né? Que é a glicemia capilar. Normalmente, a gente orienta a fazer em jejum e 2 horas depois da alimentação, para a gente avaliar bem quanto que foi a curva glicêmica do paciente. As gestantes não, é antes de comer e 1 hora depois, né? De comer. A gente tem hoje em dia o sensor que a gente coloca, que vê pelo líquido intersticial, né, a glicemia, então a gente usa bastante, a gente aplica o sensor no braço dos pacientes, a gente controla também pelos exames de sangue, a gente tem hemoglobina glicada, que revela a memória do paciente dos últimos 90 dias, uma média de quanto ficou a glicemia. Então, essas são as melhores formas da gente controlar a glicemia do paciente. E quais são os principais exames que quem tem diabetes deve fazer regularmente? E o paciente tem que fazer o exame de fundo de olho ou mapeamento de retina anualmente. Tem o exame de urina, que é a microalbuminúria, também deve ser feita anualmente. Se alterada, né, que ele reflete a função renal, deve ser repetida com intervalo mais curto. Os exames de sangue para a gente controlar colesterol, a glicemia, a hemoglobina glicada, as vitaminas, o hemograma, a função renal. Isso tem que ser feito periodicamente, normalmente de 3 a 4 meses, ou quando está muito descompensado, a gente faz num período mais curto, né, de intervalo. É um paciente que a gente tem que acompanhar a parte cardiovascular, então, conforme a idade, o tipo do diabetes, também tem que fazer um rastreio aí com ecocardiograma, eletrocardiograma, e se tiver outras comorbidades associadas, a gente complementa com exames e ultrassom do abdômen. A gente costuma fazer pelo menos 1 vez por ano para acompanhar a parte hepática, né? Que tem muita esteatose, é uma doença que está muito associada ao diabetes. Então, basicamente são esses exames. Claro, se o paciente tiver alguma outra comorbidade, a gente associa outros exames para fazer o melhor segmento possível. Perfeito, doutor. Então, mesmo quem tem diabetes pode seguir uma vida normal, é isso? Sim, o paciente com diabetes, desde que ele entenda a doença, entenda os riscos e siga o tratamento, né? Seja insulina, seja medicação via oral, seja a bomba de insulina, ele pode ter uma vida normal, sim. É uma doença crônica, mas ele pode ter uma vida normal, sim.
E, doutora, a gente sabe que a diabetes mal controlada pode trazer algumas consequências ao paciente. Então, quais são as principais complicações que esse paciente pode ter se não controlar a doença? Ele pode ter o diabetes descontrolado ou sem controle, ele pode causar lesão de vasos. Então, ele pode causar perda da visão, perda de função renal, muitas vezes levando o paciente à necessidade de hemodiálise, pode causar infarto agudo do miocárdio e derrame, né, ou AVC na cabeça, pode gerar amputação de dedos por conta de lesões, infecção, por falta de circulação. E pode ter até alteração cognitiva do paciente, dependendo de como ele controla a doença. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Nós acabamos de conversar com a endocrinologista, a doutora Vanessa Dantas. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela participação e pelas ótimas recomendações. Muito obrigada, uma boa tarde. Igualmente, grande abraço. Bom, vamos seguir então com as nossas notícias. Olha só, de acordo com fontes de inteligência europeia, o Irã retirou os 408 quilos de urânio enriquecido da usina de Fordow antes dos bombardeios norte-americanos do último fim de semana. Porém, o presidente Donald Trump afirma que isso não é verdade. O jornal internacional Financial Times afirmou, com base em fontes de governos europeus, que o Irã retirou os 408 quilos de urânio enriquecido de suas centrais antes de os Estados Unidos realizarem os ataques às instalações. Agências de inteligência da União Europeia comprovaram que o estoque de urânio não estava mais em Fordow, usina nuclear iraniana, que é um dos principais locais de enriquecimento de urânio, que foi alvo de ataques no fim de semana. Essa instalação fica no subterrâneo de uma montanha, para dificultar possíveis ataques. De acordo com essas mesmas fontes de inteligência, o urânio foi redistribuído para diversas instalações. O presidente Donald Trump negou as afirmações e afirmou que nada foi retirado da instalação. E os carros e caminhões que foram vistos por satélites no local eram apenas operários. O secretário de Defesa dos Estados Unidos afirmou que desconhece qualquer informação sobre a transferência de urânio antes dos ataques norte-americanos. E o diretor da Agência Nacional de Energia Atômica da ONU, Rafael Grossi, afirmou em entrevistas a uma rádio francesa que a usina nuclear de Fordow não estava operando após o ataque, mas não deu mais informações sobre o estoque de urânio. Os danos pós-ataque norte-americano ainda são incertos. Ambos os lados apresentam versões diferentes em dados ou imagens para provar as afirmações. Da parte americana, Trump diz que os bombardeios tiveram um grande poder destrutivo, principalmente em Fordow. Em um pronunciamento à nação iraniana, o Ayatollah Ali Khamenei afirmou que os Estados Unidos atingiram as instalações nucleares, mas não conseguiram destruir com muita ofensiva. Bom, vamos falar agora de economia. Apesar de estar caindo no campo após as colheitas de março, o preço do café continua subindo para o consumidor. Em um ano, o valor já aumentou mais de 80%. Na prévia da inflação de junho, o café moído foi o segundo item que mais pesou na inflação do mês. Segundo o IBGE, desde março, a inflação do café já vem diminuindo o ritmo de alta mês a mês. Mas, no acumulado em 12 meses até junho, o produto já encareceu 81,6%. Já no campo, a cotação média mensal do café arábica, que é o mais consumido e produzido no Brasil, caiu 17% em junho em relação a fevereiro, quando o preço bateu recorde na série histórica do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Para os economistas, a tendência é de que a queda de preços no campo comece a chegar ao consumidor somente no segundo semestre, mas de forma lenta e gradual. Apesar de começar ainda este ano, a tendência é de ganhar intensidade em 2026. O repasse de preços do campo até o supermercado costuma demorar. Isso porque gasta um tempo entre a colheita, o processo de secar o café, de beneficiar, até chegar na indústria para ser torrado, embalado para, só depois, ser distribuído para os mercados. Em fevereiro deste ano, a cotação do café arábica bateu um recorde na série histórica do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, iniciada em 96. Segundo especialistas, a alta dos preços aconteceu porque o Brasil exportou mais que o normal no ano passado.
o que fez o país entrar em 2025 com baixos estoques. O mundo passou a demandar mais café do Brasil por um impacto geopolítico da guerra no Oriente Médio. E os preços de alimentos caíram e a prévia da inflação do mês de junho também diminuiu. De acordo com o IBGE, este é o primeiro recuo do Grupo Alimentação em 2025. Depois de 9 meses seguidos de alta, os preços dos alimentos apresentaram queda em junho. A queda influenciou diretamente no resultado da prévia da inflação oficial. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, fechou em 0,26% neste mês. Esse resultado representa o 4º mês seguido de desaceleração, ou seja, a inflação está perdendo força. Em maio, o indicador chegou a 0,36%. Em relação a junho do ano passado, que teve resultado de 0,39%, essa prévia da inflação também ficou abaixo. No acumulado de 12 meses, o índice soma 5,27%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, 7 apresentaram alta em junho. E além da alimentação, o outro grupamento com recuo nos preços foi educação. Entre os que tiveram alta, a maior pressão veio da habitação, que subiu 1,8%, representando o maior impacto no indicador. O grupo foi influenciado pelo subitem energia elétrica residencial, já que a conta de luz ficou 3,29% mais cara por causa da bandeira tarifária vermelha 1, que passou a vigorar em junho. E olha só, o relatório do Tribunal de Contas de Santa Catarina apontou alunos milionários e 18 mil matrículas sob suspeita de fraude em programas sociais que oferecem bolsas. As famílias que foram beneficiadas irregularmente têm renda acima de R$1 milhão e são donas de empresas e bens como carros de luxo e lanchas. Além do programa Universidade Gratuita, o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense, o Fundesc, também foi alvo de apuração pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina. Os 2 programas oferecem bolsas a alunos que se enquadram em critérios sociais e de renda. O relatório do TCE apontou em junho mais de 18 mil inscrições sob suspeita e identificou que 832 alunos bolsistas integrais têm renda incompatível para acesso às vagas sociais. As famílias beneficiadas irregularmente têm renda acima de R$1 milhão e são donas de empresas e bens como carros de luxo e lanchas. O Tribunal de Contas analisou as inscrições dos alunos feitas no ano passado e identificou diversas inconsistências e indícios de fraude em cadastros estudantis. As vagas são destinadas a estudantes que atendam critérios sociais e de renda, como até 4 salários mínimos de renda per capita. A única exceção é o curso de medicina, que prevê renda de até 8 salários mínimos per capita. Para a seleção, é verificada além da renda familiar per capita, a situação de desemprego do aluno ou responsável legal, bens do grupo familiar, número de pessoas da família, se é natural do estado ou morador há mais de 5 anos. O relatório do TCE será enviado ao Ministério Público e à Receita Federal para a abertura de processos e responsabilizações. O governo de Santa Catarina também informou que solicitou à Polícia Civil o acesso aos dados do relatório para iniciar investigação visando descobrir se estudantes utilizaram documentação falsa. E olha só, o corpo da brasileira que caiu em um vulcão na Indonésia vai passar por uma autópsia antes de ser transferido para o Brasil. E os exames devem revelar a causa e o horário da morte. Vamos conferir. O corpo de Juliana Marins, brasileira de 26 anos, que morreu após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, será transferido nesta quinta-feira para Bali. No local, será realizada uma autópsia com o objetivo de esclarecer a causa e o horário da morte. Juliana foi localizada sem vida na última terça-feira, 4 dias após desaparecer durante a subida ao 2º maior vulcão do país. O resgate foi concluído após quase 15 horas de operação, em meio a um terreno acidentado e condições climáticas
climáticas desfavoráveis. O corpo estava a cerca de 600 metros abaixo da trilha. Na noite de ontem, representantes da Agência Nacional de Busca e Salvamento da Indonésia se reuniram com familiares da jovem para relatar os obstáculos enfrentados na operação. A demora no resgate gerou questionamentos, especialmente após relatos iniciais de que os gritos teriam sido ouvidos após a queda. No entanto, drones identificaram o corpo já sem sinais de vida ainda na segunda-feira. Com a conclusão da autópsia e a emissão dos documentos legais, o corpo de Juliana poderá ser trazido de volta ao Brasil. A Prefeitura de Niterói, cidade onde ela morava, informou que vai arcar com os custos de translado da Indonésia até o município fluminense. A tragédia mobilizou familiares, amigos e desconhecidos nas redes sociais que acompanharam com esperança os dias de busca. Agora vamos ao sul do país acompanhar uma história muito curiosa. Um cadeirante de 68 anos, ele teve a sua cadeira presa em um para-choque de um caminhão e foi arrastado em uma estrada em Porto Alegre. Felizmente, o idoso não teve ferimentos graves. Vamos acompanhar mais detalhes com o Alexandre Cardoso. O cadeirante Luiz Jäger, de 68 anos, foi arrastado por um caminhão em uma estrada de Porto Alegre. Apesar de não sofrer ferimentos graves, sua neta afirma que ele ainda está em choque e não consegue entender com clareza o que aconteceu. O acidente foi flagrado por câmeras de segurança e mostra o idoso na cadeira de rodas na frente do para-choque sendo arrastado pelo caminhão. Segundo Nicole, neta de Luiz, ele não quis ir para o hospital e disse que está bem, só com dores nas costas por conta do impacto. Ela trouxe ele para casa, onde ele está se recuperando. De acordo com a família, o aposentado transitava pela pista quando o caminhão atingiu ele pelas costas. O motorista teria ido embora do local depois do acidente. A família explica que o cadeirante transitava pela rua porque não havia calçamento regular na região. O delegado responsável pela 5ª Delegacia de Polícia da capital confirmou que um boletim de ocorrência foi registrado pela família do cadeirante e será encaminhada para a Delegacia de Delitos de Trânsito. E olha só, no período do inverno, a neblina nas estradas é muito comum e os motoristas precisam redobrar a atenção. Porém, na região de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, além da neblina, tem os buracos nas vias para desviar. Vamos ver. A chegada do inverno é marcada por baixas na temperatura, só que para quem dirige, isso também significa neblina nas estradas. A baixa visibilidade, juntamente com buracos e falta de acostamento, são problemas sentidos em trechos da BA-290. A equipe de reportagem saiu de Teixeira de Freitas às 8 horas da manhã e a neblina só se dissipou completamente por volta das 10. A baixa visibilidade é um verdadeiro risco para quem trafega, mas imagine fazer isso em um caminho com buracos e sem acostamento. Enquanto captávamos imagens para essa matéria, o seu Valdo passava de bicicleta e parou para falar conosco sobre o assunto. Ele reclamou da falta de interesse por parte dos políticos em resolver a situação. Acostamento aqui não tem. Você tem que andar dividindo com os carros, né? Além disso, o seu Valdo já presenciou vários acidentes na estrada que percorre diariamente. Ali mesmo, olha, na frente ali, ó, tem um caminhão de lajota, tombou outro de água. E fora as criações que morrem aqui beirando a pista, né? Agora mesmo o cara perdeu o para-choque todinho ali, ó. Bateu no cachorro. Tinha buraco, não tinha como ele desviar, aí bateu no cachorro. E com essa neblina mais cedo também? Ali ajuda mais ainda, né? Tem que andar devagar com tensão, porque senão você acaba estourando tudo. A dona Maria Natalina é moradora do distrito de São José de Alcobaça e relata a situação da estrada da região. Muito feia. As estradas aqui muito feias. Às vezes você passa a noite, só para muito carro, pneu pocado, né? Inclusive já poquei pneu na estrada esses dias. E não é fácil para nós, né? Tá feia a estrada, muito feia mesmo. Nessa região nossa aqui, a estrada tá difícil. Tanto de São José, quanto Cantagalo, Teixeira, Prado? Isso, Teixeira, Prado, Alcobaça, Caravela, tá? Porque eu rodo nessa região toda, tá tudo feia as estradas. E a senhora presencia muito acidente? Já vi vários acidentes já na estrada, porque eu rodo muito, né? Sempre eu encontro.
Então, fica o alerta. Atenção redobrada ao viajar pela BA-290, pois a baixa visibilidade nos dias com neblina, os buracos, a falta de acostamento e o excesso de veículos decorrentes das festas juninas pode ser uma mistura fatal. A atenção precisa ser redobrada, principalmente nessas condições. Vamos voltar agora ao sudeste do país, isso porque a cidade do Rio de Janeiro registrou nesta quinta-feira a segunda menor temperatura do ano, com 11,4 graus em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Vamos acompanhar na reportagem do Joênison Santos. A cidade do Rio de Janeiro teve uma manhã gelada nesta quinta-feira, com termômetros marcando 11 graus em Jacarepaguá, na zona oeste. Essa foi a segunda menor temperatura registrada na capital fluminense em 2025, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Apesar de ser conhecida pelas altas temperaturas, o Rio também sente os efeitos do inverno, especialmente em áreas afastadas do mar. Curiosamente, Teresópolis, na região serrana, marcou temperatura um pouco mais alta no mesmo horário, com 12 graus. A diferença ocorreu por conta da maior presença de nuvens durante a madrugada naquela região, o que freou o processo de resfriamento noturno. Ainda assim, o frio foi pontual. A previsão indica que os termômetros devem subir ao longo do dia, com máxima podendo chegar a 29 graus. Com a oscilação de temperaturas típicas dessa época do ano, especialistas reforçam a importância de cuidados com a saúde. Mudanças bruscas no clima favorecem o aparecimento de doenças respiratórias, como gripes, resfriados e crises alérgicas. Para prevenir esses problemas, a orientação é se manter aquecido nas primeiras horas do dia e à noite ingerir bastante líquido. E vamos torcer para as temperaturas aumentarem, mas enquanto isso, é bom se cuidar. E agora a gente muda de assunto para falar de esportes aqui no nosso jornal. E olha só, a Copa do Mundo de Clubes já começou e com ela vários craques em campo. Porém, você sabe quem são os atletas mais bem pagos que estão atuando nesta edição? Confira o ranking. A Copa do Mundo de Clubes reúne grandes equipes, com isso, grandes estrelas do futebol mundial. A revista Forbes listou os 5 jogadores que mais recebem em seus clubes. Juntos, eles somam mais de 380 milhões de dólares. Confira só. Abrindo o ranking na 5ª posição, temos o inglês Harry Kane, atacante do Bayern, ganha no total 39 milhões de dólares, cerca de 214 milhões de reais na cotação atual. Na 4ª posição, um brasileiro, o craque Vinícius Júnior, recebendo 55 milhões de dólares. Na 3ª posição, o norueguês Haaland, ganhando 62 milhões de dólares. No 2º lugar, o atacante francês Kylian Mbappé, ganhando 90 milhões de dólares. E na primeira colocação, sem nenhuma surpresa, o argentino Lionel Messi, que aos seus 38 anos recebe 115 milhões anuais do Inter Miami. Nesta pesquisa, a Forbes levou em conta salários, bônus e receitas fora de campo dos atletas, como contratos de patrocínio, participações em eventos e empreendimentos pessoais. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima quinta-feira para você e até mais.